naquela época, né, para a gente fazer um paradoxo, que nós estamos em 2024, né, muitas coisas evoluíram, né? Daqui a pouco, inclusive, eu vou trazer algo aqui para a gente conversar um pouquinho, que é a quantidade de igrejas, principalmente evangélicas, né, que tem surgido no Brasil. Sim. Tem, inclusive, uma pesquisa da USP, né, da Universidade aqui de São Paulo. Eles têm um departamento que fizeram um levantamento e aí viu que o crescimento, né, das comunidades evangélicas, digamos assim, se a gente for pensar pela questão espiritual, ela tem uma grande entrada na sociedade, mas assim, de uma forma mais social e colaborativa. A ideia é que, ao mesmo tempo que a violência, né, as principais dificuldades de uma grande metrópole cresce, ela também não é traduzida por esse crescimento da igreja brasileira. Exato. Isso foi visto em Nova York no começo do dia do movimento, essa resistência de crescimento, essa né? Disparidade, né? Isso é um fenômeno brasileiro. Sim. É importante a gente entender isso. Isso é um fenômeno brasileiro quando a gente olha já no modelo em que os movimentos evangélicos vêm para o Brasil. Sim. Né? E é muito interessante isso, porque quando a gente está falando do dia do movimento em Nova York, a gente está falando de um fenômeno urbano, sim, de um centro urbano, onde a gente tem formação do pensamento, formação cultural, muito presente na cidade de Nova York, mas uma cidade com uma série de problemas graves ali no início dos anos 80. Então, quando o movimento começa ali, é uma resposta que aqueles líderes religiosos estão dando, dizendo, olha, nós queremos fazer a nossa parte, nós queremos colaborar. Isso é visto com bons olhos, né? Porque quando você tem necessidades graves, digamos assim, você está aberto para quem quer ser parte da solução. E foi essa postura que esses líderes tomaram, de querer ser parte da solução. No caso do Brasil, a gente tem uma formação evangélica no Brasil que acontece de missionários americanos, mas em grande parte que vem do campo da área rural dos Estados Unidos para o Brasil. Então, quando eles vêm para o Brasil, eles não vêm com esse olhar social. Eles vêm apenas com o olhar de, olha, vamos falar do evangelho para que as pessoas possam conhecer a Deus e assim elas possam se converter. Qual é o problema disso? O problema é que, por não estudar as questões culturais da e os problemas que a gente tem na nossa sociedade, nós criamos, a igreja ela se tornou um tipo de bolha. Né? E no começo, quando você pega os modelos mais tradicionais, a gente tem um monte de cristãos, digamos assim, que vai para a igreja, a gente falou um pouquinho antes, com a expectativa de eu vou para ir para o céu. Isso. Mas eu não tenho uma fé, eu não tenho uma visão que responde para os problemas da terra. Eu estava numa certa cidade um tempo atrás, aqui no Brasil, estava com um grupo de amigos que eles foram levar para explorar a cidade, para conhecer a cidade. A cidade muito suja, muito violenta, com uma série de problemas. E esse rapaz falou assim para mim, o problema da nossa cidade é que a maioria das pessoas que moram aqui são pessoas que vieram de outras cidades e que elas vieram para ganhar dinheiro, mas elas querem voltar para a cidade delas. Sim. Então, elas não se preocupam com a cidade, porque elas estão aqui de forma temporária. Essa é a mentalidade deles. Então, por isso que... uma relação, não constrói, né? Um vínculo. Isso foi exatamente isso que o evangelicalismo fez no Brasil. Uhum. Quer dizer, se a minha mentalidade, se a minha fé, se a minha visão do evangelho, de Cristo, é apenas para eu ir para o céu, então não importa o que vai acontecer aqui. Que está ao meu redor, né? Não, eu quero viver o mais seguro possível. Né? Então vamos criar um ambiente extremamente seguro na minha bolha, até chegar o dia de eu ir para o céu. Uhum. E eu estou salvo. E eu estou salvo. Entendeu? Então, esse foi o problema que a gente vê no evangelicalismo do Brasil. Há um crescimento real e aí eu tenho que fazer um contraponto que é verdade também que muitas pessoas, mesmo assim, tiveram suas vidas transformadas para fazer parte de uma igreja. Eu não estou nem falando só da questão
de vício, ou disso, aquilo, mas estou falando socialmente mesmo, porque você tinha aquela pessoa que vem de uma família destruída, o pai era alcoólatra, a mãe, né, aí sofrendo para cuidar daqueles filhos que estão na periferia, e eles vão para uma igreja, de repente esse pai para de beber, os filhos aprendem a ler porque são expostos ao texto. Eu cresci, vi muitas pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia, por exemplo. Então a igreja, por muito tempo, é o grupo de pessoas que mais leem no Brasil. Né? Então, tem muitos efeitos positivos, mas são efeitos indiretos da vida comunitária que a igreja te oferece ali. Mas o que a igreja não deu resposta foi para os problemas sociais. E aí a gente tem um segundo problema, que é um fenômeno também brasileiro, que é o que a gente chama de sincretismo. Ou seja, você pega um elemento daqui, um elemento dali, um elemento dali, e forma uma coisa nova, uma expressão religiosa nova. E hoje você chega ao ponto de você ter lugares, por exemplo, de traficantes que se apresentam como evangélicos. Sim. Né? Uma coisa absurda. É um fenômeno brasileiro isso. Então, o que a gente precisa se perguntar no Brasil hoje, e parte do que a gente faz como movimento, é o que a Bíblia tem para dizer para o todo da vida. Não só para a alma, não só para... Vocês estavam falando sobre tricotomia no último... Não é? Mas o que a Bíblia tem para dizer também sobre toda a nossa vida? Sobre trabalho, sobre justiça, sobre arte, sobre lazer, sobre arquitetura urbana. Sabe que a Bíblia fala sobre isso? Então, o que o Evangelho traz, o que nós podemos trazer como cristãos para uma cidade como São Paulo, é uma imaginação moral. Ou seja, nós temos uma proposta, nós temos um modelo, nós temos uma arquitetura que nos é dada pelas Escrituras como deveria ser a vida numa cidade. E nós podemos nos mobilizar a partir desse modelo para propor movimentos, para propor ações, para propor uma resposta para a cidade, e uma resposta prática, não é? Então essa resposta parte do nosso dos nossos pressupostos cristãos, do nosso ethos cristão, mas ele tem a ver com o bem comum de qualquer pessoa. Então, quando nós estamos propondo ações na cidade, nós estamos só dizendo, olha, vamos criar aqui uma rede onde a gente vai poder, por exemplo, comprar o serviço do outro empreendedor que é evangélico. Ou então vamos, né, como alguns fazem, como cristãos, vamos votar só em cristão. Não é essa a conversa. A pergunta é como nós, como cristãos, podemos ter uma cidade que ela é justa, que ela é equitária para todos, independente do que você crê, independente do seu estilo de vida, independente da sua relação com a fé. Porque quando a cidade ela é justa para todos, ela também é justa para os cristãos. Porque o que aconteceu nesse processo? Quando você pega a violência urbana, por exemplo, não morre só o filho do traficante, morre o filho também daquela família que é da igreja. Todo mundo vai sofrer os mesmos problemas, as mesmas dores, o mesmo sofrimento. O trauma social, o trauma comunitário, não é só de quem está... Né? Por exemplo, a pandemia. Todos nós sofremos com a pandemia, quer você seja de fé ou não. Aí esse trauma ele fica no inconsciente coletivo. Né? Ele fica encrostado, vira uma crosta, uma camada mesmo que a gente, como sujeito, tem a obrigação de buscar meios de diluir isso. Né? E o que eu estou entendendo que você está trazendo é essa a proposta de ampliar esse conceito de casa, né? Porque parece uma casa que tem braços, que se estende pela cidade, e tem movimento, e tem esse convite. Exato. Né? Perfeito.